Muito obrigado, Silvia. Vamos lá, então. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez aqui, gente, estamos no nosso estudo, né, gente? Contando com a gentileza do Afonso, que aceitou com a gente aqui para poder fazer o estudo conosco hoje. E a gente fica muito feliz quando ele se prontifica, mas ele é muito ocupado, é muito, muito ocupado. Então, até assustei quando ele falou que poderia. Até eu falei, uai, será que é verdade? Nem acreditei, vi, Afonso? Fiquei sem acreditar. Mas deu certinho, graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar. Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui em teu nome, Senhor, reunidos com a tua graça, que nos trouxe até aqui a esta sala, para um pouco mais, Senhor, conhecermos a tua mensagem, a fim de que possamos refletir sobre ela, senti-la e assim, Senhor, vivenciá-la. Muito obrigado por essas oportunidades que nos é concedida, que possamos juntos, Jesus, formar chamas de harmonia e de paz em nosso favor, em favor de todos aqueles com quem convivemos, e que possa chegar também essas chamas a todos os lugares permitidos pela espiritualidade maior, em nome do Pai. Muito obrigado, Senhor, ser conosco, que assim seja. Vamos lá, então, gente. O Afonso está aí conosco, Afonso Chagas, né? Tempão que ele não aparece aqui. Ele já fez Tem. alguns estudos para nós tem muito tempo. Mas hoje nós estamos aí, né, Afonso? Fica à vontade, tá? Muito bem. Muita paz a todos. É uma alegria podermos compartilhar de coração para coração nos estudos do Evangelho, nessa apreciação, né? No estudo mais minucioso, buscando pesquisar. Só um minutinho que eles pediram um negócio. Passou aqui para mudar idioma aqui. Tecnologia, né? É, Poder estudar o Evangelho de Jesus, né? Pesquisar alguns aspectos, crescer no estudo. Para nós é uma alegria poder compartilhar. Quando a gente pode, a gente compartilha com todo carinho. Né? Deixa eu me perguntar uma questão. Mateus 16, de 1 a 4. Vocês estão seguindo sequenciadamente? Escolher esse tópico por ele próprio? Como é que é? a gente está pelo mínimos, pela síntese do Novo Testamento, aquele livro. Sei, Então, a gente está sei. naquela sequência, não estamos na sequência do evangelista, não. Ah, tá bom. Tá. Então, vocês estão na sequência e a sequência atual é essa aqui, né? É, semana passada a gente viu sobre a segunda multiplicação dos pães, Sim. e aí na sequência do livro é essa aí. Lá é a segunda multiplicação do pães, é anterior a essa, né? Isso. Bom, então eu vou ler de novo, lê-la aqui para a gente poder situar. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. É melhor. Pode. E, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. A passagem ela é muito curta e bem simples, é bem significativa, né? E parece ter sido verdadeira esta fala do Cristo, porque no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 38 a 40, eu vou ler o que está aqui de novo, tá? Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, nós estamos com uma passagem
que no Evangelho de Mateus ela é mostrada duas vezes. É o mesmo momento narrado duas vezes. E num ele coloca o sinal do Jonas, que vai ser os 3 dias e 3 noites, e no outro ele fala daquela coisa da cor vermelha do céu no hemisfério norte, que poderia dizer de uma tempestade ou tempo bom, dependendo da hora que estaria o céu vermelho, né? Então, é uma passagem única, mas ela é repetida duas vezes no Evangelho de Mateus. Então, nós vamos estudando aqui, vocês fiquem à vontade, caso queira trazer algum apontamento. Eu só queria fazer uma pergunta, não precisa nem responder, mas se todo o grupo leu o texto do Jonas, se conhece a história do Jonas, né? Porque o mais importante aqui é a história do Jonas. O restante é extremamente secundário, não é? Porque nós precisamos atentar para a história do Jonas. Chegando-se os fariseus e saduceus eram dois grupos, acho que todos já sabem, dois grupos que lideravam o sinédrio, né? Os fariseus eram a maioria, mas os saduceus tinham o poder, um poder maior. Então, eles dominavam o sinédrio. Entre eles havia muitas disputas, mas contra Jesus eles se uniam, né? Contra um terceiro elemento mais complexo, eles se uniam, né? E a união aqui deles, a união deles aqui com Jesus é uma união no sentido de uma tentação. Eles querem efetivar em Jesus uma tentação, uma pegadinha, né? O objetivo era esse, né? Então, o fundamento da questão, nos dois textos, o fundamento da pergunta não é uma pergunta, digamos, de aprendizado. É uma pergunta fundamentada na tentação, na provocação, no querer encontrar uma falha, qualquer que seja, em Jesus, né? Encontrar algum motivo que eles tivessem para criticá-lo, para agredi-lo, né? E pedir um sinal do céu. Emmanuel comenta sobre o sinal do céu em dois textos, um no Evangelho, no Fonte Viva, e o outro no Vinha de Luz. Vinha de Luz é o 145. E no Fonte Viva é o 92. Emmanuel vai caminhar sobre os sinais, mas ele não vai falar, claro, de fenômeno físico, ele vai falar do sinal do cristão, né? E o sinal do trabalho que todo aquele que é adepto do Cristo deve mostrar, né? Diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o sinal verdadeiro. Mas aqui nós estamos diante do tentador, nós estamos diante de espíritos de uma frequência vibratória muito negativa, procurando um sinal externo. Por quê? Logicamente, eles estavam fundamentados na história vencedora do povo hebreu, no sentido dos sinais de Moisés, com o maná, com a travessia do mar, com o cajado virando serpente, com Elias, com Sansão, né? Ou seja, os grandes heróis do Antigo Testamento, eles, na parceria com Deus, os textos mostram, eles apresentando determinados eventos externos. E isso é a justificativa para a pergunta, mas a motivação não é essa. A motivação é a tentação, mas a justificativa é que outrora Deus enviou sinais. Lógico que Jesus conhece os sinais, porque foi o próprio Jesus que patrocinou os sinais do Antigo Testamento, só que, no caso da agora, eles estão buscando uma pergunta para encontrar motivo e ferir o Cristo, né? E Jesus conhece a intimidade do coração deles, né? E vai convidá-los a observar um outro tipo de sinal, porque se eles estão fundamentados no Antigo Testamento, Jesus vai apontar o Antigo Testamento, não é? Vai apontar o Antigo Testamento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente detecta aqui nesse versículo,
que é muito importante, de quem aproxima de Jesus, por que aproxima, qual que é o fundamento. Todos nós precisamos aprender a aproximar-se de Jesus e saber qual que é o fundamento que justifica a nossa aproximação. O fariseu e saduceu tinham objetivo de tentação. E aí Jesus, lógico, ele vai trazer fundamentado nos sinais externos, porque eles estão pedindo sinais externos. Eles não estão buscando sinais interiores. Eles estão buscando sinais externos, de fora, que pudessem ser percebidos pelos sentidos, ou seja, muito materializados, não é? Então, Jesus vai falar, vai trazer um ponto de observação horizontal de qualquer um daqueles cidadãos daquele período, que era a observação do sinal que havia na natureza. Então, Jesus traz assim, mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Ou seja, quando o céu apresentava, em dada ocasião, uma tonalidade avermelhada, então eles inferiam que o dia seguinte teria um bom tempo. Não haveria chuva, não teria um tempo ruim. Isso é da observação da natureza. Conforme a estação, aqueles que têm um contato melhor com a natureza, que observam os sinais que a natureza apresenta, eles podem identificar exatamente. Né? Hoje nós temos o serviço de meteorologia, mas naquela ocasião não acontecia isso. E para quem vai lidar com a natureza, é importante ter uma condição de avaliação. Então, se o céu estava vermelho, né, rubro, eles diziam, isso é na parte da tarde, né? Na parte da tarde. Haverá bom tempo. Então, se a gente pegar isso no símbolo aqui, para nós, o vermelho, né? E aí o vermelho vai estar tanto pela manhã quanto pela tarde, e ele expressa, num determinado período, ele expressa um bom tempo, e no outro período ele expressa uma tempestade, né? O vermelho, ele representa aquelas energias sensoriais, tanto a da guerra quanto a da sexualidade. Né? A cor vermelha é a cor mais básica que nós temos. Né? Abaixo dela está o infravermelho, está num outro esquema. Então, nesse processo aqui, a cor vermelha ela vai trabalhar dois elementos. Então, dependendo do momento em que ela está sendo colocada, seja o momento em que será uma energia pacificadora, o período da tarde, né? A guerra vai se tornar em pacifismo e a sexualidade deverá trabalhar na harmonia. Né? Mas também pode acontecer daquela força estar pela manhã. Né? Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então, a cor era a mesma. Tanto o rubro, né, que é o vermelho, né? O vermelho na manhã ou na tarde mudava por causa do período. Então, quando nós estamos na fase inicial da vida, fase infanto-juvenil, a tonalidade vermelha ela apresenta para a característica da força, do poder, da expansão. Quando nós estamos na tarde, que já é o final da vida, essa característica vermelha ela já tem um tom de apaziguamento. Isso é uma análise interpretativa de um fenômeno do versículo. Então, os judeus observavam a natureza, e nós estamos trazendo aqui o simbolismo disso na nossa vida. Quando nós estamos na manhã, ou seja, na fase infanto-juvenil, né, na fase iniciando a fase adulta, esse vermelho representa para nós, né, todo um processo de luta, né, de tempestade, de busca da vida. Agora, quando nós chegamos na última fase, a fase da tarde, que é a fase do repouso, então nós já começamos a recolher os frutos da vida, essa cor vermelha já está apaziguada. Gente, é triste quando nós estamos no final da vida fazendo guerra. E quando nós estamos no final da vida caçando conflitos emocionais diante da natureza da relação humana, sem dúvida nenhuma. Então, Jesus está apontando aqui para os judeus esse elemento, primeiro, da natureza, segundo, o campo pessoal.
Um outro componente, o do campo sociológico. Não é? Toda sociedade jovem é uma sociedade guerreira, conquistadora, ela quer conquistar. Então, foi assim quando os hebreus, jovens ainda, invadiram aquela região, dominaram, né? A região da Palestina, de Canaã, né? Eles invadiram ali. Quando Josué derruba as muralhas de Jericó, tocando trombeta. É guerra. Não é? Agora, a sociedade hebraica ela está no final de ciclo. Ela está no final de ciclo, até envelhecida, porque está chegando o novo, que é Jesus. Para o novo chegar, é preciso haver o declínio daquilo que foi o ancestral. E eles não tiveram o juízo de esta avaliação. Então, eles sabem olhar a natureza, mas não conseguem perceber, para além da natureza objetiva, a natureza psicológica individual e a natureza sociológica coletiva. Eles não conseguiam perceber isso. Então, a primeira questão que Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que sabe ler os sinais da terra, né, do céu no sentido objetivo, mas ainda falta muito para que vocês possam perceber alguns elementos. Né? Então, por exemplo, quando o povo hebreu saiu do Egito, é um povo que estava escravizado, então ele estava com toda a força para expandir. O que Moisés fez? Abriu o Mar Vermelho. Né? Então, esse Mar Vermelho são as cores vermelhas, estava iniciando. Agora, com a chegada de Jesus, é o ocaso da sociedade hebraica, porque é o início da sociedade cristã, e eles rejeitaram. Eles continuaram na guerra. Continuaram no elemento do aspecto negativo do vermelho. Então, esses dois versículos eles podem ser trabalhados nesse campo da natureza, no campo individual das forças da vida e no campo sociológico. Só que isso puramente dizendo assim, do ponto da expressividade, representa para nós uma hipocrisia muito grande. É uma hipocrisia. Jesus diz assim, hipócritas, sabeis discernir a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos. Né? Ele faz uma pergunta. Vocês sabem entender esse fenômeno externo, mas não sabem entender o fenômeno espiritual que está em jogo. Não conseguem perceber. Eles não conseguiram perceber o ocaso da sociedade hebraica. E é tanto dessa maneira que 70 anos depois de Jesus, o templo de Jerusalém foi destruído. Né? O imperador Vespasiano mandou o filho dele lá, Tito, e destruiu o templo, destruiu Jerusalém. E mais um pouco à frente, no ano 135, mais 65 anos depois, os romanos destruíram, fizeram a grande diáspora, destruiu toda aquela região ali, e os judeus todos foram embora daquela região, dispersos pelo mundo, a grande diáspora. Então, estava no final de um ciclo e eles não percebiam. Isso é uma hipocrisia, porque olha um determinado ponto e não vê o outro. Né? E é claro que a hipocrisia não é só essa. A hipocrisia aqui é nós estamos te buscando, que é o Senhor, pedindo um sinal, mas nós não queremos ver sinal. Nós queremos ver exatamente o contrário. Você não dê sinal nenhum para a gente te acusar de charlatão. Entende? Então, é um jogo, é um paradoxo. Então, Jesus está denunciando a eles nesse processo quando ele apresenta essa argumentação do tempo. Do tempo. O homem do mundo ele é mais astuto e mais sagaz do que o homem espiritual. Na parábola dos talentos, o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos multiplicaram tranquilamente, porque são talentos que falam do aspecto material da vida. Conquistar coisas, vencer na vida, fazer negócios, conquistar, comprar, trocar, barganhar. Então, aquilo foi um sucesso tremendo. Quem recebeu 5, multiplicou. Quem recebeu 2, multiplicou. Quem recebeu um único talento, que é o talento espiritual, o talento da mediunidade, o talento de conhecer a lei de Deus, saber como que a lei de Deus opera, esse o que ele fez? Enterrou o talento na terra.
não usou. Então, o evangelho, Jesus condena e diz assim, né? Pega daquele que achou que tinha e dá para quem não tinha, dá para quem tem mais, né? Então, vai ser tirado, porque o campo espiritual foi negligenciado na parábola. O campo espiritual, observar a lei divina, foi negligenciado. E isso é a sociedade humana. Quando Jesus pede contas da administração ao mordomo infiel, ele está definindo exatamente esse plano. O operador na Terra tem sagacidade e sabe agir, sabe conquistar, sabe fazer negócio. Mas o operário espiritual é incapaz, tem sido incapaz de fazer esse tipo de negócio, de conseguir expressar esse campo de negócios, né? Então, aí, depois dessa premissa, Jesus traz uma consideração autêntica, dolorosa, mas muito necessária, endereçando a eles. Agora, indo além, fariseu e saduceu aqui é apenas uma representação. Jesus vai falar assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Não é só o fariseu e o saduceu, é a geração inteira, né? E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Então, vamos ver. O que é a geração, né? A geração não é apenas o grupo que está naquele momento. Aquela é uma geração. Só que aquele grupo que está no momento é o mesmo que viveu em momentos anteriores. Todos que estão vivendo hoje, vivemos as vidas passadas aqui na Terra. Então, a geração é a mesma. Desde que começou essa civilização, é o mesmo grupo, com pequenas variações, de alguns espíritos que melhoraram, de alguns espíritos que não encarnaram por algum motivo de negatividade. A geração é a mesma, em síntese, é uma mesma geração que, ao longo desses milênios todos trabalhando com Jesus, não tomou juízo espiritual, não despertou para o campo do aprendizado espiritual, não se definiu ao processo do aprendizado espiritual, ficou na sagacidade. Os judeus são tidos hoje como quem sabe melhor trabalhar o dinheiro no planeta. São os mais ricos, os que mais ganham dinheiro. Ou seja, tem fora de Israel, mas dentro de Israel também. Mas em todos os lugares que eles vão, eles têm uma habilidade muito grande. Mas o campo espiritual ficou perdido ao longo do tempo. Né? Então, o ser humano, e aí a coletividade planetária toda, para a diligência material, tem realmente uma facilidade. Mas para a diligência espiritual, carece muito de auxílio, né? E aí é que Jesus aproveita e diz: olha, não será dado nenhum sinal. Não será dado sinal. Por quê? Para que se tenha um sinal, é necessário que haja, por parte de quem vai receber o sinal, a dignidade. Se não houver essa dignidade, o sinal se perde, ele não é percebido. Então, o mundo espiritual não gasta tempo com a indignidade. Ele pode provocar para muitos porque tem um objetivo, igual, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes. O objetivo era acessar o Kardec. Então, o fenômeno todo foi apresentado, não foi para o coletivo, foi para que o Kardec pudesse chegar. E não só o Kardec, os colaboradores de Kardec, porque ele não trabalhou sozinho, os colaboradores de Kardec. Então, tem um objetivo no sinal, mas ele não vai ser dado para aquela sociedade hipócrita. Não vai ser dado. Nesse caso aqui, diz, nenhum sinal, veja, nenhum sinal será dado, não é porque não vai acontecer evento, é porque eles não conseguirão perceber os sinais. Imaginemos, Jesus multiplicou pão e peixe. Os judeus viram. Jesus transformou água em vinho. Vamos colocar os judeus, não, porque nós estaríamos sendo incorretos com eles. Os fariseus e saduceus viram. Jesus curou o cego de nascença. Curou vários cegos, vários paralíticos, leprosos.
O filho a filha de Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Jesus trouxe à vida de volta Lázaro. O que mais que eles queriam de sinais? Não é? E eles tinham a informação, a notícia chegava, porque eles eram os líderes do povo. Então, eles têm informantes em todas as localidades. Eles faziam sindicância. Então, sinal houveram, não para eles, houveram sinais. Eles não tiveram a capacidade perceptiva. Então, quando diz assim, hipócrita, o que é o hipócrita? É o que está fazendo um jogo, é um teatro. Ele está tendo uma imagem, uma persona, uma máscara. Ele é uma coisa, mas ele mostra outra. Ele está com um determinado sentimento, ele está mostrando outro. Então, naturalmente, como ele está mentindo, ele está distorcendo a realidade, ele não consegue perceber a realidade. Para ele também aquilo é distorcido. Então, quando acontece algo que é espiritual, que vem de fora, ele não consegue dar ciência daquilo. Porque senão eles teriam percebido aí. Que sinais que eles queriam mais? Multiplicação de pão e peixe. 2 vezes multiplicou pão e peixe. Pesca maravilhosa. Simão pescou tanto peixe que vendia, né? Era comerciante, vendia peixes, não só em Cafarnaum, mas para toda aquela região, inclusive em Jerusalém, porque no Mar Morto não tinha peixes. Então, aquele peixe, a quantidade de peixe que pescava no Mar da Galileia, no Rio Jordão tinha, mas bem menor quantidade do que havia lá. Então, eles vendiam. Então, eles souberam de tudo isso e não entenderam isso como um sinal. Que sinal que eles queriam? Não é? Então, é isso. Que tipo de percepção? Jesus está trabalhando exatamente isso. Nenhum sinal lhe será dado. Senão, aí entra o nosso elemento de estudo, que é o foco dessa passagem e da outra também, para o nosso estudo. O sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Bom, claramente, os saduceus e fariseus, os saduceus não, porque os saduceus só davam valor ao Pentateuco, só os 5 primeiros livros de Moisés. Os saduceus não davam valor aos outros livros, não. Eles só davam valor aos 5 primeiros livros. Os fariseus davam muito valor a todo o texto, né? Claramente, eles conheciam a história de Jonas. Mas eu não sei se nós, espíritos, conhecemos a história de Jonas. Se nós lemos, por exemplo, se o grupo vai estudar, se o grupo todo leu a história de Jonas. E aí nós vamos ver um detalhe aqui, né? No livro Não, eu peguei o texto e esqueci o nome do livro. Depois eu falo ele aqui, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né? Vou resgatar já. Eu quero a pergunta de número 6 desse livro, né? Diz assim: as profecias de Nostradamus. Perguntaram assim ao Chico Xavier, vai perguntar ao Emmanuel. O célebre Nostradamus assinala os meses de julho e outubro de 1999 como sendo o período final dos tempos que estamos atravessando, com a ocorrência de imensos cataclismos astronômicos e sociais. Nostradamus deve ser levado a sério? Essa foi a pergunta que fizeram para o Chico Xavier. Eu vou depois dar o nome do livro, tá? Porque eu não coloquei ele aqui agora, só para não gastar o tempo na pesquisa, né? Só peguei o texto. Nostradamus deve ser levado a sério? Essa é a pergunta. Primeira questão da resposta é que, antes de ver a resposta, é que você vê que julho e outubro de 99 já passou muito tempo, não aconteceu nada, né? Nada. Então, Nostradamus errou. Não é que errou. A data está imprecisa. Hoje nós já sabemos, com a obra do Chico Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 30, no capítulo 5, que Jesus começou a pregar no ano 30.
Então, nós deveríamos considerar milênio a partir do ano 30, e não do nascimento de Jesus, de quando ele começou a trabalhar, quando ele começou o movimento de trabalho dele. Ano 30, 1030, 2030. 2030 pode ser que nós tenhamos alguns desses eventos que o Nostradamus previu e que não aconteceram, em 99, tá certo? Porque esperava-se o fim do mundo de 99 para 2000, e não aconteceu. Por quê? Porque não era aquele período, e nem vai acabar o mundo, né? Vai mudar a fase, todo mundo já sabe disso. Mas aí, então a profecia tem esse sentido. É preciso tomar um cuidado, né? O Nostradamus trouxe um dado baseado em quê? No nascimento de Jesus. Mas ninguém de nós aposenta por causa começou o dia que nasceu. Nós aposentamos pelo tempo de trabalho. O que pode acontecer, igual a legislação brasileira, é que está colocando regra de idade, né? Regra de idade por causa do problema social que tem. Mas começa a contar, começa a trabalhar, né? Nós começamos a contribuir depois de um período de contribuição que pode aposentar. Então, se Jesus começou a trabalhar no ano 30, é no ano 2000 que pode aposentar, nesse sentido de trabalho, né? 2030, não no 2000, por causa do nascimento. Mas aí eu quero ler a resposta, que diz assim: com respeito às profecias de Nostradamus, que, aliás, devemos estudar com maior respeito ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Olha, vamos estudar. Vamos pegar o material e vamos estudar. Não se atenha às datas, porque a data está na obra Chico Xavier. As novas datas estão na obra Chico Xavier. Mas vamos estudar, porque ela traz material interessante. Ou seja, Jesus está citando o Jonas para os hebreus, e aí, para nós aqui, além de citar o Jonas, está citando o Nostradamus. E tantos outros profetas, que precisamos estudar, não é? E aí ele diz assim: devemos estudar com maior respeito ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos. Pede-nos, Emmanuel, para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. E aí aqui Emmanuel dá um dado. Ontem eu estava ouvindo o Haroldo falar sobre isso, e é um dado além, né? Além. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: o texto de Jonas é uma parábola. Então, Jonas não é um personagem humano, é uma parábola. Isso é muito importante. Existe Isaías, é um personagem. Jeremias é um personagem. Baruque é um personagem. Né? Elias, Amós. Mas Jonas não. Jonas não é uma pessoa, um personagem. Ela é uma parábola contada e ela tem um sentido. A parábola de Jonas, ela quer dizer uma série de elementos. O primeiro elemento que nós vamos destacar é um médium de prova e de trabalho. Ele não é um missionário. E ele não está em expiação. Porque a mediunidade, no seu campo de natureza, ela pode ser a mediunidade expiatória, a mediunidade missionária ou a mediunidade de prova e trabalho. A prova e trabalho, ela é uma mediunidade dada ao espírito que, para que ele não venha com determinados problemas orgânicos ou qualquer outra natureza, é oferecida a ele a mediunidade para que ele, operando com a mediunidade, no amor da mediunidade, ele possa resgatar os débitos do passado, lançando sementes de bênçãos na vida. O médium de prova e trabalho é um espírito em conflito. Ele não é um espírito seguro. O livro Os Mensageiros coloca lá 7 médiuns que faliram, né? O Joel, o Monteiro, né? Vários. André Luiz descreve a história de 7 médiuns que vieram nesse plano, médium de prova ou trabalho, e faliram. Então, é uma parábola que quer dizer do trabalhador que tem uma tarefa a executar, mas que negligencia a tarefa. Então, vamos pegar a história geral do Jonas, para chegar no ponto específico, né? O livro de Jonas, ele tem apenas
4 capítulos. Deixa eu achar qual que é o nome do livro aqui para ficar fácil, né? É Encontros no Tempo, o livro de Chico Xavier que fala essa sexta pergunta, tá? Encontros no Tempo. Agora vamos pegar o livro do Jonas, lá na Bíblia. O livro do Jonas tem apenas 4 capítulos. 2 etapas. Primeiro e segundo, terceiro e quarto. No primeiro capítulo do livro de Jonas, a voz espiritual dá a ele uma tarefa para ele desempenhar. A tarefa é no leste. O que o Jonas fez? Ele pegou o barco para oeste, foi para outra cidade. Tem que fazer uma tarefa, ele foi para outro lugar. Né? Então, ele sabe o que tem que fazer. Foi dada ele orientação. E ele não fez. Vamos pensar no sinal do Jonas aqui, porque nós vamos ampliar do mais específico para o mais geral. Né? Então, ele foi para outro lugar. E ele pegou um navio. Emmanuel vai dizer no livro Caminho, Verdade e Vida que o barco é a posição de cada qual na vida. Quando ele pega o barco no mar da vida, no mar da vida, o barco começa a afundar. E os cuidadores do barco vão lançar sorte para saber por que o barco está afundando, por que tem tempestade, por que está tendo problema. E ele, o Jonas, foi dormir lá no porão, no convés, lá embaixo, que é o subconsciente da mente. São símbolos. E aí, os cuidadores do navio, né, foram entender assim, lançaram sorte para saber por que está tendo essa tempestade. E a sorte caiu sobre o Jonas. Foram indagar e ele falou: sou eu estou fugindo do Senhor. E aí eles jogaram o Jonas, conforme a própria orientação, jogaram o Jonas fora do barco no mar. Ou seja, perdeu a condição do corpo, perdeu a posição dele na vida. Foi para o mar do inconsciente. É como se ele tivesse morrido. Né? É uma parábola. É como se ele tivesse morrido. Nesse ínterim, quando ele foi morto, o que aconteceu? Veio um grande peixe e engoliu o Jonas 3 dias, 3 noites. É esse o sinal que Jesus quer que a gente veja. É esse o sinal. Mas todo o contexto do Jonas é um sinal importante. Então, lá no 12:39, no 12:40, está colocado exatamente isso, né? No sinal do Jonas, que é: como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. É um grande peixe, algumas traduções, baleia, outra. Se for baleia, é um mamífero. Se for um peixe, é outra conotação. A baleia vive no mar, mas ela não é um peixe, exatamente, é um mamífero, né? Mas, de qualquer maneira, o que está abaixo da água, representa todas as linhas potenciais do inconsciente que não se tornaram em ato. Como o Jonas fugiu da realidade que ele tinha que fazer, como ele perdeu a posição dele na vida, como se ele tivesse desencarnado, perdeu a posição, ele foi tragado pela baleia. 3 dias e 3 noites. Nesse 3 dias e 3 noites, são 3 ciclos, 3 etapas, que naturalmente vão definir o preparo para um novo projeto. Depois eu vou dar mais símbolo disso. Vou só continuar no Jonas para voltar, né? Quando o Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, vem o capítulo 2 e ele começa a fazer uma grande reflexão, né? E ele começa a fazer... É lógico, ele está dentro das entranhas do peixe, ele está dentro dele próprio, ele perdeu as dimensões operacionais que ele tinha, ele perdeu tudo, e ele agora está sem nada, e na hora que nós perdemos, que a gente reflete, né? E ele começa a refletir sobre, diz assim no versículo 2 do capítulo 2, né? Lá nas entranhas do peixe: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Então ele começa a ter um clamor de remorso, que vai levar, de culpa, né? Remorso, que vai levá-lo ao arrependimento. Mas ele está no clamor por enquanto. E aí, quando ele termina o processo
de todo o movimento de reconsideração, de arrependimento, de revisão do fracasso dele, daquilo que ele não conseguiu fazer nesses 3 dias e 3 noites, que, na verdade, 3 dias e 3 noites são 3 dias, né? Porque lá os hebreus separavam o dia e a noite, 12 horas mais 12 horas. Mas nós temos que compor aqui para nós o dia, que um dia é noite e dia, né? E um dia, um dia em Pedro e um dia no Salmo, um dia equivale a 1000 anos. Existe uma outra equação em números que o dia equivale a 1 ano, mas nós estamos pegando a outra, a equação que diz que um dia equivale a 1000 anos. Um dia, 1000 anos. 3 dias, 3.000 anos. Então, Jesus já começa a dar uma dica para os hebreus que conheciam o Salmo, que fala de sendo um dia 1000 anos, conhecia. Então, ele está colocando lá o Jonas, que o texto do Jonas é conhecido. Veja que ele está dando as dicas, logicamente os fariseus não entenderam nada, né? Mas nós queremos entender. Então, quando o Jonas está fazendo essa reflexão, nesses 3 dias, que representam 3.000 anos, que ele está no ventre da baleia, então não importa se está encarnado ou desencarnado, está apenas no processo de culpa, de remorso, sem ter entrado ainda no arrependimento, é o movimento, mas quando entrou no movimento, né? E aí lá no finalzinho, no versículo 9, capítulo 2, diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Ou seja, eu vou cumprir. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Né? Ou seja, aí o que é vomitar na terra seca? É voltar para a encarnação. É ter uma nova oportunidade de fazer a tarefa. É ter um novo momento de realizar aquilo que não foi realizado. Aí vem o versículo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. A primeira era para fazer isso. O Jonas não fez. Lógico, é aquele que malbaratou o trabalho. Representa todos nós que, ao longo dos séculos, os trabalhadores da última hora, não fizemos o trabalho que tem que ser feito. E aí, depois de muito remorso, de muito arrependimento, vomitado na terra de novo, ou seja, reencarnado, nós somos chamados novamente à mesma tarefa. Claro, aquilo que não foi feito. E aí, o Jonas foi e pregou lá na cidade de Nínive, falou assim, olha, mais 40... Ele caminhou 3 dias, novamente 3, né? Depois ele caminhou mais um dia, e aí ele pegou, daqui a 40 dias, se não houver renovação, o Senhor Deus vai destruir essa cidade. Vai queimar tudo. Essa é a proposta. Só que a profecia, que a gente tem aprendido, ela é apresentada para não acontecer, claro. Se nós estivermos viajando e tiver uma placa assim, quebra a mola do seu carro a 150 metros, vai quebrar. Mas ele está anunciando, olha, a 150 metros, quebra a mola. Se eu diminuir a velocidade e passar numa velocidade compatível, a profecia não aconteceu, não quebrou a mola. Não é assim? Alguém já prestou atenção na estrada? Tem lá uma placa de quebra-mola, 50 quilômetros, 150 metros, 50 metros, 150 metros. Quebra-mola, né? Não chama de quebra-mola? Quebra-mola. Então, mas eu posso não quebrar a mola, mas eu posso quebrar se eu quiser. Se eu passar a 150 por hora, é provável que eu quebre a mola. Se eu não quebrar a mola, eu quebro alguma outra peça do carro. Mas se eu andar adequadamente, a profecia não cumpre. Então, a profecia, na verdade, ela é um anúncio para não acontecer. Né? Para ela, a profecia é trágica, né? Claro, a profecia é trágica. Então, o Jonas foi lá e falou com o grupo: olha, vai destruir a cidade, se não arrepender. E foi embora. Foi lá para o alto da montanha para esperar cair fogo, porque o Jonas é esse, né? É aquele que fala assim, ao profeta Jonas: se você continuar bebendo, você vai ter um problema
de saúde. E ele fica esperando a pessoa ter o problema de saúde e fala, tá vendo? Eu falei, eu sabia, eu te avisei, eu falei. Mas se você continuar fumando, vai dar isso. E ele fica naquele negócio. Todos nós que ficamos assim, eu te avisei, eu te falei, eu já sabia que ia acontecer. Isso é o Jonas, entende? O Jonas subiu para o alto do monte e ficou esperando cair fogo e queimar. Passados os 40 dias, o que aconteceu? O rei ouviu aquilo, chamou o povo todo e mandou todo mundo jejuar, ou seja, arrepender, alterar o padrão mental, não cometer mais as bobagens que cometiam e fazer um jejum em adoração ao Senhor. E o que aconteceu? A lei suspendeu a punição, suspendeu o queimar. Aí o Jonas ficou chateado com Deus. Ele falou, mas aí eu perdi minha credibilidade toda. Eu falei que ia destruir e não destruiu. Porque se tivesse destruído, eu teria falado a verdade, eu iria lá atrás, tá vendo? Eu falei que ia destruir e destruiu mesmo. Essa coisa, né? Profeta, o médio de prova e trabalho é assim. E aí ele ficou reclamando com Deus e falou assim, melhor me é morrer do que viver. Ele já tinha morrido da outra vida sem fazer nada e nessa ele tá frustrado. É aquele negócio, ou vida ruim, ou vida difícil, essas coisas, né? Melhor me é morrer do que viver. Aí ele reclamou tanto, estava um sol muito forte, ele cochilou e o sol estava tocando na cabeça dele. Aí o Senhor fez crescer ao lado dele uma aboboreira. A aboboreira dá em ramas no chão, né? E a folha da aboboreira tampou a cabeça do Jonas e o sol não afetou mais. Fez uma sombra, né? E o Jonas ficou extremamente feliz com aquilo e gostou da aboboreira. Só que ele tornou a cochilar e Deus foi lá e matou a aboboreira. Mandou o cupim lá e o cupim comeu a aboboreira toda. E ele ficou frustradíssimo de novo. Porque além da profecia não acontecer, ele agora perdeu a aboboreira que tinha afeiçoado. E Deus falou com ele, né? As vozes espirituais, lá no capítulo 4. Essa aboboreira é minha. Você não plantou, você não cuidou. Eu que te dei por um dia. E você agradou dela tanto que está sofrendo porque ela morreu. Imagina eu com aqueles mais de 120 mil homens que tem lá em Nínive. São meus filhos, eu não queria que eles morressem. Então, olha a situação. O sinal do céu pedido pelos fariseus, eles não perceberam nenhum sinal do céu que Jesus apresentou. Então, diz para eles que não seria dado, mas Jesus recomendou que eles lessem a parábola de Jonas. Por quê? Porque Jesus está dando, com a parábola de Jonas, um grande sinal. Primeiro, aquela questão de o grupo que não fez o que tinha que ser feito e que vai arrepender e deverá fazer no futuro. Mas, principalmente, o fato importante que iria acontecer daqui a 1 ano, aproximadamente, que Jesus seria crucificado e ficaria, não são 24 horas integralmente, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Porque ele seria crucificado na sexta-feira, sepultado ainda na sexta, passaria a noite, o sábado, a noite do domingo, né? E a noite do sábado e domingo ele passaria o período que teria a ressurreição no amanhecer. Então, em Jesus, há uma semelhança de atuação que houve em Jonas. Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Jesus iria ficar esse período de tempo, relativamente semelhante, não é igual, no seio da terra. E depois teria a ressurreição. Depois haveria a ressurreição. E os fariseus iriam ter sentido disso. Os fariseus iriam receber essa informação. Acontece que os fariseus provocaram os soldados que fizessem uma mentira, que não houve ressurreição, que foi Jesus, foi os discípulos que foram lá e tiraram o corpo de Jesus da sepultura, que não houve ressurreição. Então, veja, Jesus deu a resposta, falou que eles eram hipócritas porque só viam sinais externos, não viu sinais reais da vida, como os vários que ele fez, de curas, né, de multiplicação de pão, de água em vinho,
eles não quiseram perceber. Jesus chama a história de Jonas, que ficou, depois quando ele saiu do barco, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ou da baleia. E ele próprio, Jesus, foi levado ao ventre da terra no sepultamento, semelhantemente ao Jonas, e não foi percebido pelos fariseus, e não foi percebido pelos saduceus. Ou seja, a hipocrisia está: eu te peço um sinal, mas eu não quero saber de sinal. Eu te peço que me mostre, mas eu não quero ver. Eu te pergunto, mas eu não estou interessado. Nós conversamos quase que assim o dia inteiro com as coisas da vida. Nós perguntamos para a vida um tanto de coisa, mas não estamos interessados exatamente naquilo que tem que ser dito. É simplesmente uma aparência, um jogo de imagens, um faz de conta. Então, o grande alerta desta passagem, que é chamada pelos doutores da lei como o fermento dos fariseus, a grande questão é: o ser humano tem movimentado como um hipócrita, fazendo um personagem, apenas apresentando: Senhor, Senhor, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, essa é a grande questão dessa passagem, que é assim, muito curtinha, muito simples, mas ela é muito profunda, porque quando a gente vai lá em Jonas e lê a história, o Jonas gastou 2 etapas, fez o trabalho, o povo arrependeu, mas ele teve dificuldade. Ele não melhorou. Ele está ensinando para os outros, mas não serve para ele. Ele pede os outros para arrepender, mas ele próprio não se arrepende. Então, esse é o sinal da humanidade, que nós somos religiosos, querendo que os outros cumpram a virtude religiosa que nós estamos ensinando, não nós cumpri-las. Tem sido assim. O mundo cristão, diz Allan Kardec, fez mais materialistas e ateus do que o próprio materialismo, do que o próprio ateísmo. Por quê? Porque o mundo cristão inventou sacerdotes que ensinam para os outros o que devem fazer, mas eles próprios não fazem. Essa é a grande hipocrisia, é a grande aparência. E nós não nos damos conta. Nós estamos no remorso, fala assim: nunca mais eu fazer. Aí passa a dor de cabeça, lá vai eu de novo fazer a mesma coisa. Aí eu estou com culpa porque eu fiz um negócio, mas não vou, nunca mais eu faço. Aí passa, o perdão chega e tal, volta novamente a fazer. É a mesma coisa do Jonas. O Jonas prega e quer que aconteça, porque se não acontecer, ele fica com raiva do que não aconteceu, o que ele falou. Esse é um sinal moral, que não basta apenas falar, é preciso vivenciar, é preciso experimentar, é preciso adentrar o painel do Evangelho em espírito e verdade. Então, nós espíritas, que estamos na última hora da Terra, fomos convidados às outras horas e não viemos trabalhar, chegamos agora para o trabalho, pode ser que tenhamos trabalhado, né? Mas na parábola lá diz que não. Nós chegamos agora, precisamos estar atentos no nosso trabalho espiritual. O sinal está acontecendo cotidianamente na vida. Nós não estamos preocupados com o sinal de chuva, de tempestade, de inverno, de verão. Isso não nos interessa. Nós temos guarda-chuva, nós temos agasalho e nós temos roupa adequada para cada estação. Mas nos interessa muito o sinal da vida, o sinal processual, as ocorrências que estão à nossa volta, a percepção do que é que se pede ao cristão no momento de turbulência, no momento de crise política. Pede o quê? Tomar partido político ou orar pelos políticos. No momento de crise financeira, pede a gente a esconder alimento em casa ou orar para que haja um melhor equilíbrio. Então, isso é o ponto que nós somos chamados hoje, para que não haja em nós o desarranjo do Jonas e que a gente entenda que aquele elemento de ficar no centro da terra que Jesus ficou, Jonas foi na água, no mar, dentro do peixe, no inconsciente. Jesus não tem inconsciente. Então, Jesus ficou na terra, uma sepultura adequada, preparada, virgem para ele. Mas ali é o tempo que ele precisou apenas para desintegrar o corpo e fazer a ressurreição dele. E naquele ponto ele vai, visita Judas, faz um tanto de coisa, dando o testado de
ressurreição, de renovação. Esse é o sinal que o Evangelho de João, a parábola de João, quer nos mostrar, né? Então, Jonas não é uma pessoa. Jonas representa todos nós que estamos no Antigo, no Novo Testamento, naquele coisa de falar para os outros, mas não fazer. De querer ensinar sem dar a sequência exatamente. Querer expressar para o outro sem conseguir vivenciar o elemento, a experiência. Essa é a história do Jonas. O nome Jonas significa pomba. Pomba. A pomba, ela é simbolizada na paz, né? Simbolizada na paz. Mas o pombo não é um animal de paz. Ela é simbolizada, ela é apresentada como um símbolo. Mas o animal pombo não é um animal de paz. É um animal que traz doença, traz problema, tem gerado problemas em todas as coletividades que os pombos vivem, né? Então, ele não é. Mas, então, nós temos isso. Nós elegemos paz onde não tem paz, né? Eu fiquei sabendo agora, minha esposa estava me falando, porque a igreja tomou a pomba como sinal da paz. Eu achava que era por causa do batismo de Jesus, que o espírito que apareceu lá na hora do batismo tomou a forma espiritual de uma pomba, né? Mas não era. Foi por causa da pomba que o Noé soltou e voltou com o ramo de oliveira no bico, na arca do Noé. Lá do Antigo Testamento, a igreja tomou aquele símbolo como sinal da paz. Só que a oliveira é da saúde espiritual, é da iluminação espiritual, da nutrição espiritual, né? Mas a igreja tomou aquilo como o símbolo da paz, uma pomba, tá? Esse é o símbolo. Então, o nome Jonas significa pomba. Ele é anunciado para uma coisa, mas faz outra. Então, nós somos anunciados para alguma coisa, nós temos que ser o que fazer, precisa ser, né? E ele, no texto diz que ele é filho de Amitai. E o nome Amitai, na tradução, quer dizer fiel. Fiel. Então, tem duas coisas que em Jonas nós precisamos aprender. Não a instabilidade do espírito em médio de prova, o médio oscilante, que tem que fazer e não faz. Não. Nós precisamos aprender com ele a fidelidade e a pacificação. Isso nós precisamos aprender. Com o nome dele, ele está nomeado para isso, mas ele não fez isso. O Jonas não foi fraternal, né? Não foi, ele não teve paz e ele não foi fiel. Ele não foi fiel. A orientação mandou fazer a coisa, ele não fez. Então, veja, ele tinha um nome, mas não cumpriu. Todos nós, quando encarnamos, temos um nome. O nome de quem encarna para fazer uma lição. Mas se nós não fizermos, nós estamos na incoerência. Por isso que Jesus chama da hipocrisia. Os fariseus estavam na hipocrisia, estavam colocados como líderes, sacerdotes do povo. Mas eles apenas surrupiavam o povo. Eles não queriam nada com o povo, só surrupiar. Então, é um aprendizado nosso com o Jonas, este elemento, né? De ser pacificador e de sermos fiéis. Jesus foi pacificador e foi fiel a todo instante. Então, ele traz a comparação de várias experiências entre ele e Jonas, logicamente para dar ideia, só que Jesus está num patamar de realização real, enquanto Jonas não esteve. Foi isso que a gente dependemos dessa passagem, nós dependemos assim, muito ligeiramente, né, muito rapidinho, no nosso tempo aqui, para refletir na questão. E se os irmãos não leram, eu consideraria que seria interessante ler a história de Jonas, mas não só ler, meditar nos símbolos que ela tem. Tem muitos símbolos, eu não quis trabalhar eles todos, não era para o foco, né? Mas assim, tem muitos símbolos que a gente deveria estudar na parábola do Jonas, porque ela fala do espírito humano na atualidade da Terra. No livro Os Mensageiros diz assim, André Luiz ouve a orientação do instrutor. Milhares de médiuns partem daqui todos os anos para a crosta planetária. Aí o André Luiz falou assim, olha, então o serviço espiritual lá na Terra deve estar ultra avançado. Aí o instrutor falou com ele assim, enganas-te. Entre a programação e a realização tem uma distância longa. Ou seja, Jonas programou uma coisa e fez outra. Era para ir para Nínive, que está lá no leste. Ele pegou o barco e foi para Tarsis, está na Espanha, lá em oeste. O barco afundou. Naturalmente, o barco ia afundar. Não tem jeito de sobreviver. Então, nós precisamos ter esse juízo que está no nome do Jonas.
mas não ter a conduta que estava em Jonas, né? É isso. E quando despertou, fazer o que ele fez, que aí ele despertou e fez. Mas reclamou, lamentou, achou ruim. Quer dizer, fez, mas ficou reclamando. Né? Estou trabalhando, não estou ganhando nada com isso. Estou trabalhando, então não pode não. Né? Precisamos estar atentos ao trabalho, né? Ao trabalho que o Cristo nos chama. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Estava chegando a hora, eu acho, né? Agora eu vi que eu estava sem relógio aqui, mas é isso mesmo. 8h30, 8h31. Agradecer a vocês com muita paz, desejar êxito no empreendimento aí, continue firme no estudo, porque o nosso processo de crescimento está por aí, tá? Deus abençoe, viu? Obrigado, viu, Conceição? Todo o grupo. Afonso, nós que agradecemos muito, né? A gente fica sabendo que Jesus não fez uma pirraça, não, né? De não fazer os prodígios. Não foi uma Claro que pirraça não. dele, Se Jesus né? fizesse pirraça, ele tinha uma queda, né? Pois Não é. tem, não. Ele só apontou o seguinte: vocês não estão vendo. Sinal tem demais, mas não está vendo, né? E a gente realmente procura tocar muitas coisas, enxergar com o olho do corpo, né? E esquecemos de enxergar com os olhos da alma os prodígios do Cristo, né? Que o Evangelho Exatamente. faz. É isso aí. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Tia, e cada vez que a gente pede um sinal, demonstra a nossa incredulidade, né? Cada Exato. vez que a gente pede, a gente duvida, ou que a gente questiona ao Cristo, ou questiona a Deus, que a gente pede, a gente expõe a fragilidade da nossa fé, porque quando a gente crê, a gente não precisa de prova, é confiar. Então, demonstra a nossa incredulidade. Então, Total. é para a gente se questionar com essa passagem. Gratidão, Afonso. A gente pode deixar que nós aprendemos com Jesus hoje foi isso, né? Fortalecer a nossa fé na vontade divina, né? Na vontade de Deus e acreditar nela mesmo. É esse o ensinamento hoje para nós, um deles. Muito obrigada, Afonso. Jesus te abençoe aí. Precisa aparecer aqui de novo, tá? Tá Pois sumido? é. Vamos programar você voltar aqui. Esse tem me chamado aí, pessoal, para ir na Semana Espírita, mas tem sido difícil, viu? Mas tomara Deus que as coisas favoreçam em tempo adequado, a gente vai, com muito carinho, nós vamos aparecer, tá? Vamos fazer um estudo do NEP, aí você vem. Isso, quem sabe, né? Vamos programar. Um encontro do NEP. Muito obrigada, meu Exatamente. querido. Jesus te Tá bem, muito abençoe. obrigado. Gente, boa noite então para todo mundo. Vamos só fazer o Pai Nosso aqui para a gente agradecer e fazer o Pai Nosso entendendo a responsabilidade de fazer um Pai Nosso. É uma oração muito séria, que a gente tem que estar atento ao pronunciar. É muito sério. O Pai Nosso, igual a oração de São Francisco. Eu não gosto de fazer a oração de São Francisco, não, acho muita responsabilidade. Vou fazer, tem que fazer ela com muita responsabilidade. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Que Jesus